Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, nós vamos comentar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, que nesse trimestre estamos falando sobre os dons espirituais e dons ministeriais. Na lição passada, que foi a lição de número 6, nós falamos sobre o ministério de apóstolo. E hoje nós vamos estar falando sobre o ministério de profeta. Lembrando que nessa mesma revista nós comentamos sobre o dom de profecia. E vamos entender agora a diferença também entre o dom de profecia e o ministério de profeta. Bom, para entendermos melhor, vamos por partes. No Antigo Testamento, como que funcionava o ministério de profeta? Como que ele agia? Como que era essa manifestação divina? O ministério de profeta no Antigo Testamento era: o profeta falava em nome de Deus, o embaixador de Deus, porta-voz de Deus. Logo, o profeta no Antigo Testamento era o representante de Deus na terra para falar com o seu povo. E qual era o objetivo disso? Deus sempre quis ter o relacionamento com o homem. E ele deixou o profeta para fazer esse intermédio. Temos como exemplo o profeta Samuel, em 1 Samuel capítulo 3, do versículo 19 ao versículo 20, onde inicia o ministério profético, logo após o período dos juízes, sendo Samuel o último dos juízes e também, por que não dizer, o primeiro do ministério profético. Por quê? Porque o ministério era um serviço da parte de Deus entre os homens, aonde Samuel tinha como funções no seu ministério profético anunciar as verdades divinas, trazer o povo para perto de Deus, ungir os reis, aconselhar os reis. E isso foi feito não apenas por Samuel, mas por Elias, por Eliseu e outros profetas da época a seguir. Nós vamos entender que o papel do profeta, ou o ministério profético do Antigo Testamento, visava que toda profecia era voltada sempre para Cristo, ou seja, eles estavam profetizando o que haveria de vir lá na frente, Cristo Jesus. Temos também, por exemplo, o último profeta do Antigo Testamento, já iniciando no Novo Testamento, João Batista, lá em Mateus capítulo 11, versículo 13. E esse teve o privilégio de ver a sua profecia sendo cumprida diante dos seus olhos. Pois ele profetizou dizendo: após mim virá um, a qual eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E quando ele está lá no Rio Jordão, que ele vê Jesus, ele declara: eis aí o Cordeiro de Deus. O próprio João Batista exerceu um ministério profético muito interessante. Ele aconselhava o povo para arrependimento, ele aconselhava o povo a batizar para a remissão de pecados, ele denunciava os erros dos reis da época, o pecado do povo. Então você vai ver que o ministério profético é proclamar a palavra de Deus para trazer o povo a Deus, anunciando os seus juízos, o seu consolo, o arrependimento e também aconselhando, no caso do Antigo Testamento, os reis da época. E temos também, por exemplo, o ministério profético sendo exercido por uma mulher, no caso a profetisa Hulda, em 2 Reis capítulo 22, do 14 ao 20. E olha que interessante, o profeta no Antigo Testamento, nós vamos entender que ele sempre foi perseguido quando o povo, o rei ou a nação se afastava de Deus. Ou seja, é muito diferente de hoje, né? Quando o povo estava longe de Deus, o profeta via com uma mensagem dura. Logo, ele era perseguido. Um grande exemplo disso é o profeta Jeremias,
o profeta chorão, o profeta que talvez mais sofreu, ou que nós temos esses relatos, porque pregava a verdade para o povo voltar a Deus. Mas como o povo estava longe do Senhor, não dava ouvidos. Então, o ministério profético no Antigo Testamento visava aconselhar o povo, anunciar os juízos ao povo e profetizar a vinda do Messias, Cristo, que aconteceu até o profeta João Batista, ok? Agora, o ministério profético no Novo Testamento acontece igual no Antigo Testamento? Não, não acontece. Por quê? Porque vindo Jesus a habitar entre nós, cumpre-se as profecias realizadas pelos profetas do Antigo Testamento. O que nós temos agora no Novo Testamento é o dom da profecia e o ministério profético. Como que funciona e como que age esse ministério profético? Vamos lá com calma. O ministério profético no Antigo Testamento tem como missão e objetivo específico que é liderança da igreja, edificar a igreja, consolar a igreja, fortalecer a igreja. Então, o ministério profético no Novo Testamento visa capacitar a liderança da igreja para andar conforme a palavra de Deus. Receber e mediar a palavra, e a base é a palavra do Senhor. Levar a igreja à plena maturidade cristã. Um grande exemplo disso, eu deixo esse exemplo aqui, mas eu vou dar outro para vocês também. Judas e Silas, lá em Atos capítulo 15, versículo 32, fala que eles eram os profetas da igreja e consolavam a igreja com muitas palavras. Mas vamos destacar aqui, o que está em azul, espero que fique claro para você aí. O dom, no caso, o dom ministerial de profeta, não está necessariamente ligada ao cargo. O que significa isso? Algumas pessoas falam assim, aquele fulano, aquele beltrano é o pastor da igreja. Especificamente, ele tem o dom do ministério de profeta? Não necessariamente. O dom de ministério do profeta é concedido por Cristo, não por homens. Os cargos eclesiásticos, eles são colocados na igreja para sua governança e liderança, para sua organização, mas não estão sujeitos à vontade do homem. Logo, o dom ministerial de profeta pode se manifestar na igreja através de uma outra pessoa que não seja necessariamente o pastor da igreja. Pode ser o seu auxiliar, algum obreiro, alguma outra pessoa. Mas entendemos, à luz da palavra de Deus, que o dom ministerial utilizado, Deus utiliza a liderança. O que eu quero dizer para os irmãos é que não significa que o irmão Rafael, por exemplo, foi levantado como pastor. Então o irmão Rafael tem o dom ministerial de profeta? Não, não necessariamente. A pessoa pode ser um diácono na igreja, por exemplo, um cooperador na igreja, e exercer o dom ministerial de profeta, segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque o dom ministerial de profeta, para os irmãos entenderem claramente, ele visa anunciar a palavra de Deus, mostrando para o povo que Jesus Cristo já está entre nós. No Antigo Testamento, eles profetizavam a vinda do Messias. O Messias já veio. Então, o ministério profético do Novo Testamento é reafirmar o Messias, a fim de consolar a igreja, edificar a igreja e fortalecer a igreja, ou animá-la. Veja só o que Pedro ele fala em Atos capítulo 6 e versículo 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Esse ministério da palavra é um ministério profético. A palavra de Deus, a profecia em nossas mãos. Logo, o ministério profético não visa fazer profecias
que não estão na Bíblia Sagrada. Não! Aquele que prega a palavra de Deus, na sua maioria liderança, para estar aconselhando e cuidando da igreja, Deus usa como ministério profético para fazer com que o povo esteja sempre voltado para o Senhor. A pessoa com o ministério profético, ele também pode profetizar para repreender, ele pode profetizar para prever algo que ainda vai acontecer, mas veja, sempre de acordo com a palavra do Senhor. Enquanto no dom da profecia, a profecia ali manifesta, ela é esporádica, porém inspirada no Espírito Santo. Ela não é contínua e Deus usa qualquer pessoa. No dom ministerial de profeta, Deus visa capacitar a liderança para esse profetizar constantemente. Constantemente como, irmão Rafael? Imagine você. A pessoa está ministrando a palavra de Deus, uma liderança da igreja. Ele ministra uma palavra, e nessa palavra ele prega a palavra de Deus com uma forma tão maravilhosa, que o Espírito Santo trabalha na vida dele, e lá na igreja tem uma pessoa que fala assim, esse homem aí, esse pregador está falando tudo o que eu estou passando, e ele não me conhece. Veja, é Deus usando na ministração da sua palavra, no ministério da palavra, para profetizar através da palavra, alcançando aquela vida, ou alcançando toda a igreja. Então, enquanto o dom da profecia, manifesto pelo Espírito Santo, é esporádico e age na igreja entre os seus membros, o dom ministerial de profeta é específico para a capacitação da liderança para o cuidado da igreja do Senhor. Essas são as duas diferenças básicas. Outra diferença e curiosidade muito interessante é que aquele que tem um dom espiritual de profecia não necessariamente vai ter o dom ministerial de profeta. Mas aquele que foi chamado por Deus para exercer o dom ministerial de profeta, esse sim tem o dom da profecia, porque a mensagem que ele vai ministrar é uma profecia. Essas são umas dicas interessantes que eu quero que você guarde. Agora, irmão Rafael, entendido como que era o ministério profético no Antigo Testamento, agora entendendo o ministério profético no Novo Testamento, que é exercido pelo dom ministerial do profeta. Veja bem, é diferente. O profeta que nós temos hoje na igreja não é aquele profeta do Antigo Testamento, é o dom ministerial para a liderança. Pedro é um exemplo disso, Judas que eu falei agora, e também o nosso irmão Silas é um grande exemplo disso. Mas, irmão Rafael, como que eu posso então agora distinguir o falso profeta? Ou os falsos profetas? Porque, meu amigo, minha amiga, são muitos. A melhor forma de você distinguir os falsos profetas é com base na palavra de Deus. Nenhuma profecia e nenhum exercício do ministério profético pelo dom de profeta agora no nosso momento deve ser exercido fora da palavra de Deus. Portanto, toda profecia deve ser julgada à luz da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a nossa base em tudo. O apóstolo Paulo chega a ensinar os irmãos dizendo: se um anjo descer do céu e anunciar um outro evangelho, que não seja esse que eu vos anunciei, que seja anátema. Logo, a base de qualquer profecia é a palavra de Deus. Nós vamos ver que após Jesus houve muitos profetas na igreja do Atos dos Apóstolos, mas todos profetizando conforme a palavra de Deus. Amém? Esse é o critério primordial. Mas você vai perceber que os falsos profetas de hoje, o que é que eles querem? Eles querem status, autopromoção, eles querem palco, eles querem holofotes. Você vai perceber que uma pregação genuína da palavra de Deus não visa a autopromoção, mas visa promover o evangelho e a palavra do Senhor.
Já aquele que quer se autopromover, ele prega pouco a Bíblia Sagrada, ou interpreta totalmente errada, mas tentando trazer autoajuda, tentando trazer algum tipo de psicologia para aquecer ou agradar as pessoas, quando a palavra de Deus não vem isso. A palavra de Deus é a verdade eterna, e quando ela é pregada, inspirada pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que ela convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E os falsos profetas hoje querem apenas gerar comoções, emoções, alegria, aplausos, que no fim não edifica nada. É por isso que a Bíblia Sagrada diz que, Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao 20, Jesus orienta os discípulos e fala: você vai conhecer a árvore pelo fruto. Não tem como uma árvore boa produzir frutos ruins. E não tem como uma árvore ruim produzir frutos bons. Por isso, você vai ver que pelos frutos você vai conhecer a árvore. Meu irmão e minha irmã, leia a palavra de Deus. Medite na palavra do Senhor. Ela é a melhor bússola para caminharmos. Em muitos casos eu vi muitas pessoas saírem da presença do Senhor por procurarem alguém que achava que era um profeta, achava que era um conselheiro da parte de Deus, quando na verdade ele achou melhor abandonar o conselho da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a melhor profecia que temos. E que os irmãos possam aprender com essa aula e diferenciar o ministério profético no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o dom ministerial de profeta, também o dom de profecia, e lembrando que os falsos profetas, eles não vão prevalecer em nosso meio se lermos a palavra do Senhor e através da palavra do Senhor sabermos discernir se aquela palavra é verdade ou não. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a cada um que tem compartilhado essas aulas, que tem curtido no canal. Convido você a continuar compartilhando, comentando, mandando seu joinha, o seu like, e peço a você, participe da Escola Bíblica Dominical na sua igreja. Estudar a palavra de Deus é uma coisa maravilhosa e graças a Deus que temos esse privilégio. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém.